Eu conheço esse termo, sapiosexualidade, faz uns 10 anos já, mas ultimamente virou mais moda porque algumas pessoas famosas começaram a se definir como sapiosexuais, né? Pessoas do BBB, pessoas da mídia, né? E tal. E desde a primeira vez que eu escutei esse termo, eu achei uma balela. Eu achei uma balela por uma razão muito simples. Imagine a seguinte história. Imagine uma sala de aula, vamos supor, uma sala de aula de sociologia, de ciências sociais, na universidade. Onde nessa sala só existe feminista. Só mulher feminista. Aí chega um professor, homem, né? E todas essas feministas ou são heterossexuais ou são bissexuais, né? Ou seja, elas se atraem por homens, né? Aí chega esse professor e ele vai dar uma aula sobre história do feminismo. História do feminismo. Só que ao longo da aula, o professor ele não só dá aula sobre a história do feminismo, ele também corrobora o feminismo. Ele diz que ele vai fazer uma defesa do feminismo. O feminismo é a coisa boa, a coisa necessária, né? Ele vai usar a sociologia, a história, a psicologia para defender o feminismo. Esse é o primeiro cenário. Agora, imagine o cenário inverso. Ao invés do professor defender o feminismo, ele vai descer o pau, ele vai passar a aula toda descendo o pau no feminismo, mostrando como o feminismo arruinou as relações, piorou tudo, né? Transformou as mulheres em mimizentas, sei lá, qualquer coisa assim, né? Qual você acha que é mais provável? O primeiro professor ou o segundo professor ser uma pessoa mais apaixonante, mais atraente para essas alunas que são feministas? É óbvio que é a primeira opção, né? É óbvio que é a primeira opção, mas perceba, tanto num quanto no outro, os professores dão um show de intelectualidade, um show de conhecimento, de história, de sociologia e tal. Ou seja, elas podem se atrair mais pelo primeiro, não por causa da intelectualidade do cara, mas pela simpatia, pela convergência de ideias. Então, intelectualidade é uma coisa, sexualidade é outra coisa. Não adianta esse papo de sapiosexualidade, que você só se atrai por pessoas intelectuais, pessoas que têm muito conhecimento. Isso é balela, não existe isso. Não existe isso. Eu acho legal, eu vejo uma mulher falando sobre física, sobre história, né? É muito legal, é atraente, mas é atraente do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, não do ponto de vista sexual. O que é atraente do ponto de vista sexual são atributos sexuais, né? Então, assim, esse negócio de sapiosexualidade é uma balela, né? São pessoas que utilizam esse termo para se distinguir, para dizer que são muito boas, né? Que são superiores, né? Que estão acima da média. Não, o cara tem que ser intelectual. Tem que ser intelectual ou tem que convergir com as suas ideias. Existe uma diferença aí, né? Só é inteligente quem concorda com você? Só é intelectual quem concorda com você? Então isso é balela. Uma coisa é a simpatia cultural e intelectual. Outra coisa é a atração sexual. A atração sexual são atributos sexuais. O de sempre. Bunda, coxa, peito, voz, né? A forma do corpo, o trejeito da pessoa, o movimento do corpo. Isso são atributos sexuais. Não ficar falando de física, filosofia. Isso é atraente culturalmente, intelectualmente, não sexualmente. É isso.